paz seja com cada um. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios 6, capítulo 6, verso 1. Efésios, capítulo 6, verso 1, entrega para nós uma palavra muito cortante, muito definitiva, para nortear a nossa criação, né? A criação dos filhos, a vida em família, a vida social. Então, é uma palavra que alcança muitas camadas e a gente vai ler juntos agora. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre ao seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Depois agora, verso 4 e último. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Bom, gostaria que você curvasse a sua cabeça para uma palavra de oração. Bom, quero que você arquive isso aí no seu coração, que a gente volta nesses versículos daqui a pouquinho. A palavra que eu tenho para essa manhã, eu procurei uma inspiração assim em algum personagem, né, bíblico, alguma mulher, mãe, e a gente tem várias inspirações para pregar em muitos livros da Bíblia, né? Hoje, alguém lembrou sobre Ana aqui, né? Poderia falar sobre Ana, poderia falar até sobre Eva, né? Poderia falar sobre tantas mulheres na Bíblia, do que podemos nos inspirar e naquilo que a gente deveria rejeitar a partir do testemunho de vida dessas mulheres. Mas eu escolhi Maria, porque Maria, ela marca o nosso coração, porque ela dá um fio um pouco maior sobre maternidade. A gente consegue acompanhar mais a vida e a trajetória de Maria, porque ela é um pouco mais completa. Ela é a mais completa, pelo que eu lembrei, assim, meditando, ela é a mais completa a nível de parâmetros de maternidade. Então, eu vou trazer aqui a importância de Maria e no que ela pode nos inspirar, a partir daquilo que ela foi, a partir da criação que ela deu a Jesus. Mas antes de falar sobre Maria, eu preciso falar sobre Jesus. Porque, gente, para alguns ser mãe de Jesus, mãe, né, gerar Jesus, poderia parecer fácil. Afinal de contas, Jesus também era Deus, perfeito. Então, assim, parece muito fácil você ser mãe de Jesus, você ter um filho 100% sem pecado. Então, que dificuldade Maria teve, né? Parece que ela fez uma trajetória menos complicada, mas não foi assim. Porque, embora Jesus fosse 100% Deus, ele também era 100% homem. Então, você não precisa abrir, porque a gente está com um tempo meio corrido, mas eu posso ler em Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 7. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens. Então, aqui a gente já começa a entender Maria um pouco diferente. Porque Jesus foi homem, ele passou pelas situações que qualquer um de nós passa, a nível de dificuldades, de dores, eventos que surgiram, e Maria teve que lidar com tudo isso. Então, esse esvaziamento de Jesus fez de Maria uma mãe comum. Ela não estava ali diante de alguém que poderia suprir toda a falta dela enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto membro de uma sociedade. Afinal, ele era Deus, era só estalar os dedos que tudo, né? E nem a Dini é um gênio, né? Quem é desse tempo sabe, né? Um programa de TV americano, a Dini é um gênio. Olha, eu estou entregando a minha idade. Estou entregando aqui a minha idade. Dini é um gênio, porque a mulher, né, era uma pessoa super poderosa ali, dotada dos poderes de fazer acontecer com um toque de mágica, e não foi assim com Jesus. Houve trabalho. Calvino ele vai dizer que Jesus permaneceu cheio de glória, mas manteve oculta a fraqueza na carne. Quer dizer, sob uma fraqueza
uma pessoa que é cheia de glória, porém, tem ali dentro de si essa glória oculta sob a fraqueza da carne. Então, Isaías 59, ele vai dizer o motivo pelo qual Jesus vem, né? Porque a humanidade estava perdida em violência, perdida em iniquidade, o coração do homem corria para fazer o mal, e esse resgate precisava ser feito. Resgatar essa aliança precisava acontecer. E quem o faria? E quem o faria? Jesus, o próprio Deus. E Deus viria à terra, sim, mas ele não viria de qualquer forma. Ele viria como homem, ele não viria na forma de Deus. E aí, sim, isso é muito contraintuitivo para nós. Porque se você fosse Deus e quisesse resgatar a humanidade a partir de um homem, a partir de alguém que pudesse realmente fazer essa remissão pelos pecados, Deus poderia ter simplesmente mandado Jesus na forma dele mesmo, né? A forma do Cristo glorificado, aparecer aqui na terra e resolver todos os problemas. Mas não foi esse o caminho que Deus fez. Deus também, Deus Pai, poderia ter feito Jesus surgir aqui já um homem adulto, né? Um homem pronto. Também não foi assim que Deus fez. Jesus nasceu um bebê. Jesus nasceu um bebê para cumprir uma trajetória. Isso faz muita diferença. Depois também, Deus poderia ter mandado um bebezinho, mas um bebezinho numa situação mais confortável, sem tantas lutas, sem tantos desafios. Ele podia ter nascido em uma família mais estruturada, ele poderia ter vindo num contexto histórico onde ele tinha poder de mando. Não, ele veio de uma mulher simples, de uma menina, junto com um homem simples, carpinteiro, morando numa cidade simples e pobre. Então, esse foi o caminho que Deus traçou para Jesus, homem. E por isso Maria tem um valor muito grande, e a gente vai ver e vai se inspirar em Maria nessa manhã. Maria, então, não brincou de ser mãe. Jesus não brincou de ser homem, não era uma encenação. Deus escolheu para Jesus uma trajetória de crescimento, de desenvolvimento humano, e, para tanto, Deus não escolheu terceirizar a criação de Jesus. Um ponto muito importante que a gente pode aproveitar nessa manhã para meditar sobre esse ponto, porque Deus escolheu não terceirizar. Ele colocou numa família, e Jesus começou e terminou nessa família toda a sua trajetória de desenvolvimento, crescimento e prontidão para o ministério. Logo, a encarnação, né, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, também é uma forma de Deus dignificar a infância. Também é uma forma de Deus falar, olha, a maternidade e a paternidade, a presença de pai e mãe na educação de um filho é absolutamente fundamental para a formação de um ser humano. Esse é um recado incrível que Deus dá a partir de alguém que era perfeito, do próprio Jesus, que era Deus. Colocou nas mãos de pessoas simplórias, mas pessoas fiéis a Ele, a Deus, para fazer um belíssimo trabalho. E como Maria fez isso, a gente vai ver aqui. Quem foi Maria, então? Essa mãe de Jesus, essa mãe terrena, né? Ela era uma mulher corajosa. Isso é um traço de Maria. Ela era piedosa, óbvio, Deus viu o coração de Maria. Mas ela era também uma mulher corajosa. Ela foi absurdamente corajosa. Porque às vezes a gente olha assim a história e romantiza, né? Poxa, coisa bacana, um anjo do nada surgiu no aposento de Maria. Maria estava lá nos aposentos dela e surge um anjo. E é bem poético o que o anjo diz, é bem bacana o que Maria responde. E parece tudo muito bonito. Mas a Maria, aquela jovem, que devia ter uns 15 ou 16 anos, e isso não é nenhum escândalo, porque essa mulher de 15 e 16 anos estava pronta naquela sociedade, naquela cultura, para viver em família, para ter a sua própria família.
Então, isso não é nenhum absurdo. Essa menina, ela sabia o que acontecia com mulheres acusadas de adultério. Maria era casada? Não. Maria era noiva de José? Sim. Mas ser noiva naquele tempo era um compromisso, uma aliança que não podia ser quebrada. Então, quando o anjo chega e faz todo um caminho para anunciar para Maria, né, que ela geraria o Filho do próprio Deus através do Espírito Santo, e é muito bonito realmente, porque eu estava até comentando isso com o Álvaro, né? Deus chega e vai fazer algo na sua vida, mas Ele vem e explica. Não é sempre assim que acontece com a gente, né? Quando a gente vê, o negócio já está em andamento, porque Deus já nos colocou naquela situação. Mas com Maria, houve todo um zelo para que Maria entendesse o que ia acontecer com ela a partir daquele dia. Então o anjo chega e já fala, acalma o teu coração, acalma o seu temor. Acalma, não temas, Maria. Depois ele vai explicar que ela vai receber um filho. Depois ele vai explicar como. Olha, calma, ela diz, mas eu não conheço homem nenhum. Eu sou virgem, né? Eu não conheço homem, como que eu vou ficar grávida? E aí o anjo explica, bom, você vai ficar grávida porque o Espírito Santo vai fazer essa obra em você. E até um sinal, Deus se ocupou de dar até um sinal para Maria. Olha, para você entender que eu estou falando a verdade, a sua prima, que as distâncias na época eram muito grandes, né? A prima dela, Isabel, que era uma mulher estéril, para você entender que isso é verdade, a sua prima está grávida. Então é tudo muito encaixado e muito explicado para que Maria se sinta segura naquela situação. Porém, foi inevitável a insegurança por alguns aspectos, alguns pontos. Maria estava comprometida com José. E como explicar que ela estava grávida para aquela sociedade, para José, para a mãe de Maria, para o pai de Maria? Como explicar? Então, ela precisou ter muita coragem, porque ela tinha uma promessa, mas ela não sabia do processo. Ter uma promessa sem conhecer o processo é assustador. E todas nós, quando a gente fica grávida, acontece com a gente um pouco disso, né? A gente tem a promessa, a gente vai ser mãe, isso é maravilhoso. Isso é um milagre, isso é uma bênção muito grande. Mas como que eu vou viver esse processo? Quais serão os percalços desse processo? Maria precisou ter coragem para confiar que ia dar tudo certo. Então, nessa manhã, eu convido você, irmã, e eu não quero que essa palavra seja só para as mulheres, mas eu convido a igreja a ter coragem diante de algumas situações que surgem, porque a gente teme o processo. Mas se esse processo ele está banhado dos cuidados de Deus, ele vai chegar a bom termo. Ele vai acontecer da melhor forma. Talvez não da tua melhor forma, né? A sua melhor forma talvez não seja daquele jeito que vai acontecer. Mas quando é do Senhor, de fato, o ganho é tremendo no final. E Maria tinha essa confiança. Maria também, além de corajosa, ela era contemplativa. Maria não entendia tudo o que ia acontecer, isso é fato. Ela era judia, conhecia as Escrituras, conhecia o Antigo Testamento, né, as leis, aguardava as promessas para Israel, o Messias viria, ela sabia disso. Ela vivia no entorno da fé, então ela sabia de tudo isso. O que ela não possuía, por isso que eu digo não foi fácil para ela, era a compreensão completa do modo como Deus ia realizar a promessa. Então, quando ela ouve do anjo Gabriel, este será grande, isso está lá em Lucas, capítulo 1, 32, 33. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Olha que coisa complexa para uma mãe que está recebendo ali uma informação. Imagina você recebendo essa informação. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Tá.
Esse é o filho que eu vou gerar, com esse perfil aí. Tudo bem. Aí vem os pastores correndo atrás de um menino que nasceu, porque os pastores que estavam no campo receberam a visita de um anjo, e esse anjo anuncia, hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Depois do nada, esse anjo se multiplica numa outra legião de seres celestiais, e esses seres celestiais vêm e começam a bradar: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E esses pastores, então, entendem que vai haver o cumprimento de uma promessa. E eles correm atrás desse menino e chegam onde está Maria, José e o menino. E eles contam como é esse encontro no campo com seres celestiais. E a Bíblia vai dizer que José, todos, quem eram todos? José, os pastores, Maria, era quem a gente imagina que estivesse naquela cena. Então vai dizer assim, José e os pastores estavam maravilhados com tudo isso. Mas Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Enquanto todos estavam em êxtase, atônitos, Maria estava pensando, contemplando, observando tudo aquilo, processando tudo aquilo. Gente, mulher é um bicho que processa as coisas, não é? E os homens às vezes não entendem, Álvaro fica nervoso. Mas por que você pensa tanto? Gente, é da natureza da mulher. Enquanto José estava lá, oba, vai ser maravilhoso, os pastores. Maria estava entendendo muito mais profundamente do que eles podiam imaginar. Ela estava contemplando e guardando, juntando informações, juntando peças no coração. Eu convido a igreja a juntar as peças. Eu convido a igreja a observar. A igreja a sentir cada coisa que vai acontecendo, porque tudo isso faz muito sentido. Mas se a gente não para e observa, a gente não aproveita nada. Então, Maria, ela era contemplativa. Na nossa convivência, no nosso vínculo, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, enquanto pai, mãe, filhos, avós, seria muito bom se a gente parasse para elaborar tudo que nós vamos vendo e tudo que nós vamos ouvindo, sem pressa, sem tanta ansiedade, sem desespero. Mas parasse para dar importância às coisas que vão se construindo. Então, ela era corajosa, ela era contemplativa, e Maria era também resiliente. Ora, ela tinha uma missão divina, né? Deus mandou para ela essa missão, botou assim no colo dela. Mas isso não a blindou dos intempéries do caminho. Então, quantas de nós um dia está se alegrando com as promessas, e no outro já está se lamuriando porque imaginava que ia ser mais fácil. Um dia a gente está pedindo para que a nossa plantação dê milhos e seja abundante, mas no outro dia a gente já está chateado porque a gente está debulhando milho demais. E essa pessoa somos nós, seres humanos, Estamos sempre insatisfeitos e incompletos de alguma forma. Maria, ela sabia dos desafios, e porque ela meditava, e porque ela juntava as peças, e porque ela contemplava, ela estava pronta. Ela me pareceu pronta quando eu fui estudar sobre ela. Ela me pareceu uma mulher pronta, porque ela guardava no coração. Então, gente, nós que estamos nesse contexto da família, devemos viver tudo que aparece no nosso caminho, conhecendo e reconhecendo que vem do Senhor, já que a nossa vida já foi entregue para Ele.
Mas esse tudo que nos acontece não vai nos livrar de certas situações. Não vai nos livrar de certas dores. Não vai nos livrar de certas cenas. Como a Eliane falou aqui, né? Que cena, que impacto quando ela falou, né? Que impacto. Você está com uma mãe morta e você está com o vômito dela ainda, cheirando mal ali, naquela sala, naquele quarto, não sei onde, mas que cena, que riqueza, que cena. Ela guardou do coração e meditou sobre isso. Gente, ela juntou peças. Você entende? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas como é importante você valorizar coisas e pensar sobre elas, porque a vida aí faz sentido. O vômito da mãe dela foi citado e abençoou a minha vida hoje, 2 anos depois. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Vou chorar não, porque eu perdi a minha também. Hoje está sendo um dia difícil para mim. Então, vou tentar desfocar aqui, né? Mas é difícil. Se você ler direitinho, então, a história de Maria, se você ler Maria nos mínimos detalhes, você vai ver que ela carregou no ventre o Salvador do mundo. Mas ela não foi poupada por isso. O Rei dos Reis nasce e vai precisar de muito trabalho da parte dela. Isso quebra, gente, toda a lógica triunfalista que o crente adora viver. Isso quebra toda a teoria de vitória rasa que as pessoas costumam viver na fé. Porque ela carregou o Salvador no ventre, depois carregou na vida e ela não foi poupada de muita coisa. E ela precisou enfrentar. Precisou enfrentar com fé, sem desanimar, com entrega, com confiança, com renovo. Quando ela tem um bebê, você sabe, ela não tinha lugar para ter o bebê. Meu Deus, gente, pensa bem. A minha filha acabou de ter um bebê no século 21. Sabe qual foi o maior conflito da nossa vida nos últimos tempos aí? Tamires, plano de saúde de Tamires, Unimed. Onde aceita Unimed? Todos os médicos começaram a sair da Unimed. Ela passou a pagar todas as consultas do pré-natal. O hospital que ela pensou em, né, porque a mulher grávida hoje em dia já sabe, né? No primeiro dia ela já sabe onde vai o hospital que ela vai ter o bebê. Isso é uma organização que a mulher tem que fazer. Os hospitais não aceitavam mais Unimed não estava pagando ninguém. Gente, olha que situação de Tamires. Isso para nós foi um peso. Até que o médico chega para ela e sugere um hospital. Nós fomos ver o histórico do hospital no Google. No Google, só desgraça. Aqueles depoimentos do Google, né? Sobre o hospital, só desgraça. Hospital Evangélico da Tijuca. Falei porque vocês já sabem. Se precisar ir para lá, vejam o Google. Tamires aí faz o plano do trabalho dela, né? Mas aí já não adiantava mais, porque o plano tem carência. Já não ia conseguir mais usar esse plano novo. Então, ela estava naquele impasse, porque onde ia nascer o bebê? Até que o médico chega para ela e fala assim, não, tem um jeito. O próprio médico estava desanimado com o hospital, né? Mas tem um jeito, tem um hospital aqui na Zona Sul e a gente pode fazer lá. Mas você tem que chegar... Olha, gente, isso é um testemunho, né? A gente tem que chegar e tem que dizer assim, você já tem que chegar passando mal. Ou seja, o médico aí explica o caminho das pedras. Você vai chegar passando mal. E aí você vai chegar lá e vai dizer, não, eu tive que vir, liga para o meu médico, porque eu estou passando mal. E aí, automaticamente, o plano entra em ação, porque aí não tem como eles negarem. E você vai ter lá, nesse hospital que é top, melhor do que a perinatal, top do top. Aí Tamires guardou aquilo no coração, meditou sobre aquilo. E a gente conhece a Tamires, né, Álvaro? A gente conhece a Tamires que ouviu o pastor Valmir. A gente conhece.
Então, Tamires, a formação espiritual que ela tem, a gente conhece bem. Então, Tamires chega e fala, e se demonstra que está incomodada com aquilo, demonstra que aquilo está angustiando, demonstra... Mas o bebê tinha que nascer, já estava no final, e era cesariana. Ia ser cesariana, não podia passar daqueles dias. E aí eu lembro que Tamires, e a gente também sem poder dizer faça isso ou aquilo, porque hoje a gente vai aprender que a gente não pode mais fazer isso com filhos adultos. Então, a gente também, com o nosso coração apertado, Tamires passa lá em casa para nos dar um beijo, chorando, né? Chorando. E eu pergunto, e ela, o Léo do lado, a gente ia depois pegar o carro também, a gente estava indo depois mais tarde. E aí a gente olha para ela naquela situação, arrebenta o nosso coração, arrebenta. Álvaro aí fala, meu Deus, ela está chorando, e eu sei por que ela está chorando, né? Álvaro disse, eu sei por que ela está chorando. Porque você tem que dar um nó nos teus princípios e valores, é muito complicado. Né? Então, é a cena que a gente vê, a Tamires chorando. Está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada. E aí ela parte para o hospital. Né? E ela parte para o hospital para cumprir o plano daquele homem, daquele médico. Gente, quando ela chega lá, e há uma triagem, quando a médica faz o toque vaginal, a Tamires estava em trabalho de parto, gente. Estava em trabalho de parto. Gente, isso para mim foi uma coisa assim tão de Deus, e eu guardei isso no meu coração. Eu guardei isso, porque para mim isso foi tão importante. Não foi importante para mim porque eu sabia que estava sendo importante para ela. Então é sobre isso, não é fácil o processo, é muito difícil. Né? A gente tem essas experiências, a gente junta esses pedacinhos e a gente vai construindo quem é esse Deus a quem a gente serve. A gente vai construindo quem é esse Deus a quem a gente serve. Né? Então, gente, é sobre isso. E Maria, ela tinha essa resiliência, ela sabia que não seria fácil. Em dado momento, Maria vai ter que fugir com Jesus. Gente, igreja de Deus, você está com o Salvador do mundo. Você está com o Salvador do mundo ali na sua cama, mas você precisa fugir com ele porque alguém tenta matá-lo. Herodes, um narcísico, poderoso rei, louco, psicopata, resolve matar Jesus porque descobre que ele nasceu, o Salvador nasceu. E Maria vai ter que fugir com o Salvador do mundo. Faz sentido? Claro que não faz. Não faz sentido. Mas fazia parte de um processo. E aquela mulher que pegou aquele menino, ela não estava diante de um todo-poderoso porque ele tinha se esvaziado. Simplesmente ela estava diante de um bebê que precisava que ela fosse ágil, que ela fosse decidida, que ela corresse, que ela sumisse com ele daquele cenário, e ela foi para o Egito. Então, quando a gente vê todas essas coisas, a gente precisa guardar, porque elas serão peças para a gente construir as nossas cenas espirituais e serão alimento para outras situações que a gente ainda vai viver. Maria, então, vai-se embora lá, né? E um dia ela vai entender que o Deus eterno escolheu fazer Jesus viver toda a experiência humana, toda. Isso implicava em ele ser absolutamente dependente de seres humanos. Isso implicava ele precisar ser trocado, banhado por uma mulher, cuidado por um homem e por uma mulher, ensinado, viver cada etapa do desenvolvimento humano, que quem leu aí A Mente Desejante, o livro aí do Álvaro, vai entender que são muitas etapas. E Maria, ela foi resiliente nesse processo. Então, a outra pergunta que fica, e agora é uma pergunta, Maria, então, foi escolhida por Deus porque ela era uma mulher boa, uma serva boa. Foi por isso que Deus a escolheu? Ou será que Deus a escolheu porque ela seria uma ótima cuidadora de bebês e de pessoas? Por que será que Deus escolheu Maria? E aqui é um ponto que eu também gostaria que você prestasse muita atenção, e não só as meninas, né? Não só as mulheres, mas todos nós. Claro que ela estava muito além de muitas meninas da sua época, né? Óbvio que ela foi contemplada
pela personalidade que ela tinha, ela foi contemplada pelo coração que ela tinha, pela fé que ela exercia. Mas, quando se trata de cuidado, quando se trata de capacidade para cuidar, isso é inerente da nossa natureza enquanto mulher, sabia? Isso é um milagre que Deus já fez há muito tempo. Antes de Maria, muita coisa. Quando ele criou Eva, ele já tinha feito esse sistema todo funcionar. Maria tinha um potencial, e todas nós mulheres temos. Quando a gente chega e fala assim, né, ouve, que vira até um clichê na boca de alguns, para nós é uma questão de fé, mas para muitas pessoas que flerta com a palavra, que namora a palavra, mas que nunca se casa com ela, a mulher sábia edifica a sua casa. Isso para muitos é só um clichê, né? Vazio demais. Mas para a gente que vive profundamente esses processos com Deus, essa intimidade, a gente até consegue entender por que a mulher consegue edificar a sua casa. Porque a gente tem uma constituição, gente, fantástica enquanto mulher, fantástica. Quando eu fui fazer a revisão do livro que o Álvaro tinha escrito, eu escrevi algumas partes, ele escreveu outras, mas tudo começou com a escrita só dele, e ele começa a falar da mente. A gente vai começar a ver que quando Deus fez a mulher, ele fez assim, ele estava muito caprichado naquele momento, gente, porque a gente tem estruturas fenomenais para lidar com a convivência, para lidar com a casa, para lidar com os problemas dos relacionamentos. O nosso cérebro não é como o cérebro do homem. Isso é estrutural. A Maria não tinha um privilégio de ser uma menina cuidadosa, zelosa. Ó, que lindo, uma menina vai cuidar do Salvador do mundo. Ela deve ter capacidades incríveis. Não é dela. É de todos nós. De todas nós. Né? E os homens também têm suas peculiaridades. É que hoje o culto é sobre as mulheres, né? Mas os homens também têm as suas virtudes fisiológicas, né? Suas capacitações, as suas habilidades. E nós temos outras. Quando uma mulher chega para vocês e diz assim, cuidado, porque aquela pessoa intenta o mal contra você. Ou então, cuidado, porque estão te fazendo de bobo. Acredita. Isso não é evidência, isso não é magia, não é macumba. Isso é estrutura cerebral que Deus fez. A mulher tem uma capacidade, ela tem uma sensibilidade. A mulher ela tem uma visão sobre o emocional, ela comunica com o emocional do outro. Isso tudo está explicado já em vastas literaturas científicas. Ela faz interpretações, ela faz ligações, porque ela viu de verdade. Se ela não for uma pessoa encrenqueira, se ela não for uma pessoa do mal, se ela não for uma mulher rixosa, acredita no que ela está falando, porque é verdade. Álvaro sempre conta uma história que a mãe dele falava para o pai, você está sendo roubado na fábrica. Ela não andava na fábrica, o homem estava lá 24 horas por dia na fábrica, mas a mulher chegou e falou, minha sogra, né? Você está sendo roubado na fábrica. E ele falava que não, né? E a fábrica só indo ladeira abaixo. Uma fábrica de madeiras. Só indo ladeira abaixo. E era um primo que era sócio. E aí, de onde ela tirou isso, né? Que mulher encrenqueira. Falso testemunho. Ser uma mulher rixosa. Um dia ele chega lá num feriado, a fábrica toda acesa, funcionando, fazendo camas e cadeiras, sei lá, fazendo um monte de coisa, para sair um carregamento que ele não sabia que ia acontecer. Gente, é estrutura. É estrutura. Então, a gente tem potencial. E trazer essa notícia para você aqui vai fazer muito sentido, você vai entender por quê daqui a pouco. Deus, desde o início, planejou que nós fôssemos diferentes, mulheres e homens. Entender essas peculiaridades, né, de cada um pode potencializar a tua vida dentro da tua casa. Por exemplo, mesmo fora da gestação, há diferenças, né, sobre cérebros, por exemplo, masculinos e femininos. As mulheres, elas, como eu falei, né, sobre isso agora, esse episódio,
de detectar a intenção alheia, que não é magia, nem sexto sentido, nem nada disso, é só estrutura cerebral, mental, as mulheres identificam emoções faciais com muita rapidez. E quanto mais você presta atenção... Agora, vou dar um segredo para as mulheres, vocês, homens, coitados de vocês a partir de hoje. Quanto mais você prestar atenção no seu movimento interno, mais treinado você fica. Mais esperto você fica. Esperta você fica. Então, treinem, porque isso já está dentro de você. Não é para você sair arrumando confusão que ninguém não viu, gente. Por favor. Não diga que fui eu que falei, mas treinem. São capacitações dadas pelo próprio Deus na formação da natureza humana. Agora, pensa isso na gravidez de uma mulher. Pensa num cérebro grávido. Pensa que essas potencialidades que eu falei aqui, e que tem vários nomes aqui que eu não vou abordar, lá no livro do Álvaro, vocês comprem depois, porque tem lá explicando todo o funcionamento. Mas pensem nisso potencializado. Pense que quando você vira uma mulher mãe, você vira realmente um ET, uma pessoa do outro mundo. Porque pessoas, olha, presta atenção, isso é potencializado de um jeito que o cérebro de uma mulher que acabou de ter um filho, e desde a gestação isso vai acontecendo, consegue ser visto por ressonância funcional. Né? É tomografia funcional, né, que fala. Por exame, consegue ver por exame. Exame, essa maravilha da natureza. Nesse tempo em que a mulher está grávida e depois que ela tem o bebê, só anotei aqui uma questão, né, técnica, só para você entender, que o córtex pré-frontal e a amígdala tornam a mãe muito mais sensível às questões do bebê. Então, para ela prestar atenção no bebê, foi o que Maria fez. Todo o cérebro dela, todo o corpo também, está se organizando para ela ser uma supermãe. E se ela só não vai ser uma supermãe se ela não der vazão ao processo. Porque, naturalmente, por intuição, por questões de memória, de biologia, ela teria toda a condição de ser uma excelente mãe. E a gente vê isso lá em casa já a segunda vez. Com Amanda, nós vimos isso. Vimos na nossa gravidez, mas também já tem muitos anos, e a gente pôde fazer uma reedição desse sentimento, agora com Amanda e com Tamires. Com Tamires, gente, que eu estou muito na casa de Tamires, também fiquei muito na casa de Amanda, ajudando, apoiando. A criança, eu não ouvia, gente, eu não ouvia. Era alguma coisa como... Saía a Amanda correndo, está chorando. Ela ouviu. Mas não, como assim? Como assim, gente? Tamires olha para a Luísa, a Tamires sabe tudo sobre a vida da Luísa. A Tamires nunca teve contato com criança, a Tamires nunca foi de ajudar ninguém que tivesse criança, a Tamires não tem experiência nenhuma. A Tamires sabe tudo sobre a vida da Luísa. E eu tenho que acreditar, porque não é ela. Não é ela. É a estrutura que está funcionando. É fantástico. E eu vou trazer para você aqui que você que é mãe, está saudosa, teu filho cresceu, né? Mas vou trazer para você uma informação bacana. Existe um fenômeno biológico chamado microquimerismo, que durante a gestação... Vocês já ouviram isso? Essa palavra, esse palavrão aí? Microquimerismo. Durante uma gestação, as células do bebê rompem a placenta e começam a fazer parte do organismo da mãe. Começam a fazer parte do organismo da mãe. Olha que coisa fantástica. E aí, essas células, elas se associam a algumas células do corpo da mãe, viram memória no pulmão dela, no cérebro dela, no coração dela. De maneira que passam-se anos, e para algumas mulheres isso acontece a vida inteira. Aquele filho que ela teve está lá registrado na estrutura, nos tecidos, nos órgãos. Passou a fazer parte. Isso tudo é um movimento para tornar a mulher cada vez mais sensível ao bebê, cada vez mais interativa com o bebê. Gente, se isso não é divino, o que seria isso?
Então, né, eu fico pensando que uma mulher, quando ela é mãe, ela nunca mais volta a ser exatamente como ela era antes. Até fisicamente. Ela não é mais a mesma pessoa. Não é incrível isso? E o leite, gente? E o leite? O leite materno. Eu sei que muitas não conseguem, não conseguiram amamentar e está tudo bem. Mas é muito importante que nessa geração, nesses tempos, a gente fale sobre aleitamento materno. E se você é mãe, já foi mãe lá há muito tempo e agora é avó, aprende isso aqui para você levar. Porque isso é uma obra, né, que precisa ser divulgada, precisa ser transmitida. O leite materno, ele muda ao longo do dia, conforme a idade da criança, durante a mesma mamada, diante de doenças da criança, conforme a necessidade da criança, se ele for um bebê prematuro, o leite que ele vai receber é um outro tipo de leite, é a mesma mãe, o mesmo peito. Mas o leite, ele é um ser inteligente, ele é um organismo vivo, que ele está ali se moldando às circunstâncias. Gente, a propaganda que o mundo faz é muito poderosa, né? Quem é da área de marketing sabe. De um tempo para cá, com a industrialização, a diminuição do aleitamento materno foi grande, foi impactante, de forma que agora, anos, décadas depois, tenta se reverter isso. Porque se dizia que não, agora a gente tem um leite, agora é só a gente pegar na prateleira, agora o peito da mãe não racha mais, agora é mais fácil, a gente pode até ficar longe do bebê, porque ele vai mamar com a avó. Quando eu vim para casa com o Daniel, a minha sogra, sem eu ver, ela pegou uma chuquinha e deu para ele lá uma fórmula, porque ela achou que ele estava chorando muito, porque não está saindo nada do seu peito. Era o colostro. E o colostro só é uma coisinha, só. É a vacina. É considerada a vacina imunológica mais poderosa, só isso. Que é o colostro, só isso. Que hoje já se sabe que o colostro é só uma vacina. E quando a criança chega, já está ali pronta para ela, para protegê-la. E parece que é uma coisa de menos, é uma vacina. E depois, com o passar do tempo, quem é mãe, ou quem vai ser, fica sabendo que com o passar do tempo, o teu leite vai modificando e se estruturando e ficando mais robusto para favorecer o teu filho. O leite que a tua filha, como eu estou vendo lá, ela dá agora para a Luísa, ela começa, a Luísa, nos primeiros segundos a mamar, tem uma quantidade de água para hidratar. O leite que ela vai continuar dando naquela mamada ali, uns 10 minutos depois, uns 5 minutos depois, o leite já é mais gorduroso, já vem gordura, já vem proteína, já vem caloria. E esse leite é algo que vem dos céus, é estrutural ali, né, pensado pelo melhor arquiteto biológico do universo. O leite é fantástico, mas uma coisa do leite que me impressionou, que eu trago para vocês aqui, para vocês ajudarem a vizinha, a sobrinha, o neto, a neta, é que o leite materno, ele muda de manhã, ele é um, de noite ele é outro. De manhã ele tem mais cortisol, porque a criança vai precisar aprender a ficar mais desperta. De noite ele favorece a melatonina, ele é mais calmante, ele é mais sedativo. Que coisa, né? Mas tem outra coisa. Quando o bebê toca na tua mama e no teu mamilo, a saliva dele informa para você, para o teu corpo como mãe, que ele está sendo agredido por uma bactéria, que ele está sendo agredido por um vírus, e naquele momento, aquele leite que ela vai dar começa a ser inundado de defesa para o bebê. Bom, por que eu trouxe tudo isso? Não é uma aula de biologia, não é para falar de conhecimento, mas é para falar de Deus, que Deus, Ele dá condições, Ele dá saídas, Ele faz as coisas acontecerem, Ele está por trás de todas as coisas. E é para exaltá-lo nessa manhã. Eu falei sobre o microquimerismo, que eu falei sobre o leite materno, que eu falei sobre a capacidade emocional da mãe e da mulher de forma geral,
é sobre isso. Maria tinha esses dons, né? Tinha isso como dom, como todos nós temos. Teve um tempo na vida de Maria que Jesus cresceu. Aos 12 anos, Jesus foi fazer uma viagem, como era de praxe. Por ocasião de festas religiosas, né? O povo saía das suas cidades e ia para Jerusalém adorar no templo. E isso devia ser muito legal, né? Todo mundo ia para a rua, arrumava as suas coisas para fazer uma grande viagem. E as pessoas viajavam em grupo, em famílias, entre amigos. E aí, quando ela chega em Jerusalém, vai para o templo, né? Faz todos os rituais, cumpre todos os rituais da festa. E ao retornar, gente, Jesus já está um rapazinho, né? 12 anos. Imagina, 12 anos, ninguém quer mais andar com pai e mãe segurando na mão, né? Isso é um processo, ela viveu esse processo. E aí, Jesus escapa dos olhos de Maria e de José, e eles continuam caminhando, e Jesus está lá atrás, com algum grupo, com alguma família conhecida. E eles andam, porque as viagens demoravam dias, né? E tinham as paradas estratégicas, e eles dão conta de que José se perdeu. Cadê José? Sumiu. Eles ficam desesperados, e eles voltam. E quando eles voltam, eles procuram no templo, e Jesus estava no templo. E ali, Maria, ela vive uma outra experiência. Ela vive a experiência de que Jesus tinha crescido. E aí, como todo adolescente, que não era o caso, né? Na época não existia o fenômeno da adolescência, porque isso é uma construção, mas ele era já um jovenzinho, indo para a idade adulta. Ele olha para a mãe e fala, mas não estou entendendo. A Maria chega e diz, poxa, filho, por que você fez isso? Nós estávamos aflitos à sua procura. E aí, Jesus chega e diz, vocês já não deviam saber que eu estaria na casa do meu pai? Já não deviam saber disso? Eu não sou o filho dele? Então, eu vejo assim, essa leitura eu vi como um impacto muito grande no coração de Maria, porque mais uma vez ela guardou no coração. Mais uma vez ela guardou no coração essa fala. Isso era um prenúncio. Jesus já tinha consciência de quem ele era, né? O Filho de Deus. Jesus já ia começar a fazer a transição para manifestar esse ministério e para concluir a obra salvífica. E Maria, mais uma vez, guarda no coração. Maria, então, vive aquele momento que todas nós vivemos quando os nossos filhos crescem. Maria, ela entende que Jesus está aos poucos indo embora. Bom, mas antes ainda, para a gente refletir, existe um outro pormenor que eu achei muito importante. Não sei se o Álvaro, o pastor Valmir, já se depararam com isso, mas para mim foi um impacto bem inédito. O versículo do capítulo 2 de Lucas, versículo 51. E desceu com eles para Nazaré. Depois desse confronto, ele não foi abusivo, ele não foi desrespeitoso. Ele disse uma coisa óbvia, como os adolescentes diriam, na lata, assim, né? Mas olha, e desceu com eles para Nazaré. Depois disso, ela pegou ele e foi de volta para casa. E ele era-lhes obediente. A grande questão é, Jesus não queria sair de Jerusalém. Jesus não queria sair do templo. A Bíblia também conta o que ele estava fazendo no templo. Ele estava encantando aqueles homens da lei. Ele estava encantando os sábios de sua época com tanta sabedoria aos 12 anos de idade. Ele estava deixando todo mundo de boca aberta. E Maria chega para tirar ele dali, daquela cena, onde ele estava com muito prazer de estar. Mas olha, e desceu eles para Nazaré. No final da história, ele teve que voltar. Ainda não era o tempo dele, né? E ele era-lhes obediente. E eu pintei uma cena, foi inevitável. Ele pode ter ponderado, deixa eu ficar mais um pouco. Ele pode ter ponderado, deixa eu passar a viver aqui, porque aqui é o meu lugar. Ele pode ter feito considerações, mas ele voltou para Nazaré porque ele era obediente. O Salvador, o maioral,
O Deus encarnado era obediente e abaixou a cabeça e voltou para Nazaré. E Maria, mais uma vez, guardava todas essas coisas no coração. Essa parte é uma parte que chega para todas nós, mães, a hora de deixar um filho ir. Né, Juma? Talvez uma das maiores provas da maternidade seja entender que o filho não nos pertence. E todas nós ganhamos de fábrica habilidades para cuidar, para zelar, para gerar, mas nós não temos habilidades, e são habilidades que a gente vai precisar construir para soltar e deixar ir. Né, Silvana? Para soltar e deixar ir. A gente nasceu com habilidades para reter, mas para soltar é uma construção. Maria, então, começou a entender. Jesus tinha crescido. E a maternidade genuína não aprisiona os filhos. Ela prepara o filho para cumprir o seu propósito entre homens e para Deus. A história de Maria nos inspira a atravessar esses dois polos entre a dependência absoluta de um filho e a independência total dele. A viver essa trajetória, a aprender com ela, a finalizar o trabalho e depois dar tchau. E isso não significa que a tua vida perdeu sentido, não significa que você deixou de ser importante na vida dele, não significa que você agora não é mais nada, coitado de mim, o que eu sou agora? Voltei a ter que olhar para a cara do Álvaro, porque antes eu olhava para a cara de Tamires, juventude, né? A gente curtiu muito, mas teve um tempo que eles foram embora, eu tive que olhar de novo para um homem de meia idade igual a mim, coisa chata, e a gente precisou se redescobrir aí, né? A ver graça em outras coisas que a gente já estava tão acostumado a ter como eles. A gente se sentia jovem, a gente ia para o cinema, a gente ia para a praia, a gente ia para tanto lugar, a gente levava eles para todos os lugares. Um dia eles crescem e eles dizem: vamos viajar com a gente? Para onde vocês vão? Eu vou para a Disney. Aí eu olho para a minha conta bancária, não posso. Tamires, vai para onde? Vou para Dubai. Vai para Dubai? Vai com Deus. E eu vou agora para Miguel Pereira. Gente, que impacto. Isso é tremendo, deixar ir, né? Ai, gente. Voltando lá nos primeiros, agora sim, quase terminando, voltando lá nos primeiros versículos que nós lemos, Maria cumpriu, porque ela aprendeu, não era do tempo dela, né? Isso foi escrito em Éfesos, né? No Novo Testamento, então não era no tempo de Maria, mas os princípios vêm desde a criação do mundo, mas Maria aprendeu coisas que ela colheu depois. Filhos, obedeçam, aqueles textos 4 que a gente leu, 4 versículos no início. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra seu pai, honra sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha vida longa. E vocês, pais, não provoquem a ira nos seus filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. A colheita, o segredo está aqui, Lilian, está aqui, precisamente aqui. Aqui. A gente espera obediência. E Deus diz que obedecer pai e mãe não é por conta de pai e mãe, isso que é mais difícil. É porque a gente tem que obedecer no Senhor, por uma questão de princípio que vem dele. Mas Deus pesa a mão quando a gente não facilita para o nosso filho essa obediência. E tem pais que não facilitam. Tem pais que erram feio e não facilitam essa obediência, esse prazer em obedecer. Quer ser honrado? Não provoque a ira nos seus filhos. Orienta eles com limites, com amor. Faça o seu papel direitinho. Não seja autoritário, mas também não seja permissivo. Tenha temperança. Não compare os seus filhos. Por favor, não compare os seus filhos.
Não agrida com gestos nem palavras. O que você fala, você faça. O que você diz que você seja. Se seus filhos são pequenos, trata eles como uma construção. E sim, responsabilize por ela, não terceirize. Eles são pequenos. Ele é levado. Não, ele não é levado, ele está sendo construído por você. Se ele está terrível, uma peste, alguma coisa, a gente tem que parar e pensar o que a gente pode fazer. A gente tem recursos internos. A gente tem estruturas que Deus colocou. E a gente ainda tem Ele, Deus, para nos orientar. Então, por favor, se os seus filhos são pequenos, mergulhe na construção deles. Mas se eles já são grandes, respeite o modo que eles escolheram viver. E eu não estou falando grandes dentro da tua casa, não, porque tua casa, tuas regras. Mas se eles já são grandes e independentes de você, respeite o modo que eles escolheram viver. A única coisa a ser feita é orar por eles, se você tem certeza que eles estão num caminho muito ruim. Ora por eles. É a única coisa que você pode fazer. Ore sempre, ore sem cessar. Ore não entendendo que oração é de menos, porque a gente fala assim, poxa, aconteceu isso, não posso fazer nada, agora só me resta orar. Não, só me resta orar é uma palavra tão desanimadora. Agora eu tenho tudo para fazer. Eu tenho falado muito isso com o Álvaro, porque é muito difícil levar a palavra em igrejas, falar de técnica, de ciência, falar de tantas coisas que a gente depois se pega assim, poxa, eu fiz tudo errado, está dando tudo errado lá em casa. E a gente precisa, junto com isso, ele como pastor, levar uma esperança. E não é uma coisa para florear, não, é uma coisa real. Ore, ore, ore. E como só porque eu botei lá no Instagram que o tema da mensagem era, como é que é? A casa dos 10.000 espelhos. Eu vou terminar, porque eu já podia até ter terminado. Mas como eu botei no Instagram, vão falar, mas cadê os espelhos, né? Então tá bom, eu vou explicar. Tempos atrás, em um distante pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos 10.000 Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube desse lugar e decidiu visitar. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta da entrada com as suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 10.000 pequenos e felizes cãezinhos, todos com suas caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Abriu ele um enorme sorriso e foi correspondido com 10.000 outros sorrisos. Quando ele saiu daquela casa, ele pensou, que lugar maravilhoso, voltarei sempre um montão de vezes. Nesse mesmo vilarejo, um outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou através da porta. Quando viu 10.000 olhares, foi quando viu 10.000 olhares hostis de cães que lhe olhavam fixamente. Rosnou e mostrou os dentes e ficou horrorizado. Foi devolvido no espelho 10.000 cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou, que lugar horrível, nunca mais eu volto aqui. A moral é que, para vermos mudanças no ambiente onde a gente está, é preciso mudar a imagem que a gente está projetando. Entenderam? Se a gente quer mudança na nossa casa, e os filhos, eles devolvem para a gente aquilo que eles veem através de nós. E se a gente não está gostando do que a gente anda vendo, talvez a gente precise mudar essa imagem que a gente está projetando. Que os 10.000 espelhos da sua casa reflitam a sua fé, a sua esperança, a sua lealdade, a sua vontade de aprender a ser uma mãe, um pai, um irmão, um neto melhor. Ou seja, um ser humano, por natureza, é responsivo e você faz parte dessa colheita, porque foi a questão do plantio, né?
Ter uma família funcional, respeitosa, é possível. E agora eu falo para todos vocês, não para famílias que tenham e nem foco em mãe, que foco em filho, eu falo para todos nós, né? Ter uma família boa, respeitosa, funcional, é possível. Então não abra a geladeira da casa do seu filho. Não se intrometa nas decisões que ele for implementar na casa dele. Seja respeitoso. Sejamos assim, né? Aprendizes nesse processo. Guardando no coração, não estou dizendo que ninguém vai ser uma mega sogra da noite para o dia, mas tente. Quando a Tamires casou, eu fui fazer terapia. Antes de eu acabar com a vida do Léo, eu fui para terapia. Porque eu não podia acabar com a vida do Léo. Porque a minha filha sempre foi minha, e agora ela era dele. Então, fui fazer terapia. Então, a gente precisa buscar recursos para a gente ter uma casa respeitosa e funcional. Eu sei que a gente falha no caminho, é normal. Que alguns de nós, né? Nós também já cometemos erros graves na criação dos filhos, mas nós temos recursos internos e externos para consertar isso. Uma mãe, principalmente, ama orar pelos filhos. Ama orar pelos filhos. É uma coisa assim, né? Todas nós oramos pelos filhos. Talvez os pais, não sei, mas orem mais, sejam mais objetivos na oração, mas a gente faz pormenores na oração, a gente é detalhista. Talvez a gente precise orar pelos filhos, mas ao orar por nós mesmos, para que a gente seja um pouquinho melhor, né? Para que a gente... Talvez a oração que o teu filho esteja precisando se refira a você. Então, eu vou pedir o Álvaro para orar por vocês, para que vocês levantem daqui com ânimo novo, revigorado, de entender que há o que fazer, há como melhorar, há como ter uma família melhor. E ainda que seus filhos já estejam longe, crescidos, distantes de você, o teu jeito de projetar pode impactá-los. E eles olharem e terem a primeira impressão lá do primeiro cãozinho. Poxa, que lugar legal. Que lugar legal. É o lugar da casa dos meus pais. Boa palavra. Deus e Pai soberano,